E aí, turma, sejam bem-vindos à Anime Manga House. Eu sou o Juan, seu apresentador, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um gênero que eu gosto muito e que muitas pessoas não entendem o que ele é na realidade. E eu tô falando do cyberpunk, de animes ou de qualquer obra cyberpunk. O que seria o cyberpunk? Para quem acha que cyberpunk é um gênero, se engana, tá? O gênero do cyberpunk é o sci-fi, é a ficção científica. Toda obra cyberpunk é decorrente de ficção científica. Não existe cyberpunk sem ficção científica, não tem nem como. E o que é o cyberpunk? Cyberpunk é um subgênero de ficção científica. E o que deixa o cyberpunk característico? O que faz ele ser um subgênero dentro da ficção científica? Bem, basicamente o que acontece é que o gênero cyberpunk ele se diferencia um pouco das ficções científicas normais, e você vai entender quando você tem uma tecnologia super avançada que entra em atrito com a convivência humana e existe um desgaste, uma mudança na sociedade, no modo civil de se viver, onde essa própria tecnologia implantada pelo ser humano, ela acaba tendo muita força dentro da própria sociedade, onde existem muitos dos cyberpunks também constam com a parte mecânica, o científico, o tecnológico, no próprio ser humano, ou seja, existem os ciborgues, tudo isso vem do cyberpunk, é uma tecnologia que influencia muito rigidamente na sociedade humana e que de certo modo tem até uma superioridade nisso. Como é que eu vou explicar certinho? O cyberpunk ele é um gênero, um subgênero onde a tecnologia é um mundo distópico, é um mundo completamente tecnológico, distópico, diferente do nosso, diferente do que a gente conhece, onde a tecnologia tem grande influência na sociedade, nas leis, em qualquer tipo de coisa relacionada à sociedade humana. Uma degradação de como a sociedade civil está funcionando naquele exato momento. Muitas obras do subgênero, cyberpunk, que eu tenho para vocês verem ou lerem. Nos animes tem a franquia mais famosa desse gênero, que é Ghost in the Shell, que tem o mangá, tem o filme original de 1995, tem as séries mais recentes, que é o Ghost in the Shell Standalone Complex, e mais recentes ainda, Então, Ghost in the Shell é uma série muito forte nesse quesito de cyberpunk. Ele pega exatamente tudo com exatidão, tudo que existe em cyberpunk. E para quem não sabe, Ghost in the Shell tem a live action com a Scarlett Johansson e tal, que lançou nos cinemas, que também é muito bem feito. Querendo ou não, existe todo aquele hate em cima de obras americanas em adaptação de anime, mas Ghost in the Shell é aceitável, vai indo. E vai lançar outra agora que é baseada em mangá, que é Battle Angel Alita, ou Gun, que é um mangá aí cyberpunk na década de 90 também, que tem 2 OVAs, que vai lançar o filme agora nesse ano, tá pertinho de lançar. Aliás, esse que muita gente está botando hype porque quem está produzindo é o mesmo cara que fez Avatar, não a Lenda de Aang, Avatar dos aliens azuis lá, aqueles aliens, aquele filme que ganhou Oscar. E tem um diretor muito conceituado, então a expectativa é alta sobre Battle Angel Alita, que é outra adaptação de cyberpunk. Agora, outros animes, outros mangás cyberpunk para vocês derem uma olhadinha. Um que explica que é basicamente o que um cyberpunk é mesmo de raiz, é Psycho Pass. Por que Psycho Pass é isso? É uma sociedade distópica, é uma sociedade altamente tecnológica, é uma sociedade onde a própria tecnologia julga o certo e o errado, julga o bom e o mal. E é exatamente isso que tem em cyberpunk, que precisa existir para uma obra cyberpunk crescer. Mas basicamente, Psycho Pass explica basicamente isso,
é uma sociedade distópica, uma sociedade altamente tecnológica, onde a tecnologia basicamente manda nas leis, julga a pessoa. E existe aquela sociedade, aquela briga social de tecnologia tá certo, tá errado, por que isso está acontecendo. Então Psycho Pass é uma ótima pedida para você que está querendo ver um cyberpunk muito mais recente. Então Psycho Pass é o mais recente que eu consigo tirar de cabeça. Outro anime que é um cyberpunk, mas ele vem para um lado fantasioso também, que é Ergo Proxy. Por quê? Ergo Proxy, ele tem um sistema de deuses criados, se bem que são deuses artificiais, então você pode dizer como uma ficção altamente avançada, uma ciência altamente avançada, muitos anos no futuro, e é uma sociedade totalmente distópica, com relações civis totalmente fora dos padrões que a gente conhece, onde a tecnologia realmente dita a regra. Então Ergo Proxy é outro anime cyberpunk para você ver e prestar bastante atenção, porque ele é um pouco confuso. Outro cyberpunk, esse muito clássico, é o filme de Akira. Eu aconselho você a ler o mangá e depois ver o filme, mas eu aconselho você a ler o mangá, porque o filme ele é bom, ele conta a história inteira do mangá, mas ele corta partes, né? O mangá ele tem, se eu não me engano, 101 capítulos e o filme não passa todos os 101 capítulos animados, mas é um grande filme do final da década de 80 para você ver, um filme sensacional, e o mangá ele é ainda melhor, basicamente. Então são várias, e tem muito mais obras cyberpunk para vocês verem se vocês forem pesquisar na internet. Tem um contraposto de cyberpunk que seria o steampunk, mas o steampunk eu vou fazer um vídeo fora parte sobre ele. Basicamente, em cyberpunk, além desse universo tecnológico e distópico, alta inclusão da tecnologia na sociedade, nas leis civis, existe a questão dos personagens característicos de cyberpunk. Normalmente o clichê de cyberpunk, de personagem cyberpunk, de protagonista cyberpunk, é aquele protagonista que vive na marginalidade, é aquele protagonista que vive nas favelas, que vive na parte baixa da sociedade, onde acabam sofrendo justamente por causa dessa tecnologia, dessa divisão totalmente irracional ou racional da tecnologia na sociedade humana. Um anime, uma série, um mangá que explica exatamente, que tem exatamente isso, dois na verdade, que tem exatamente este aspecto são Gun, que seria a Battle Angel Alita, e Akira. Esses dois, os personagens principais, eles vivem na marginalidade, têm as tecnologias super avançadas, então, e principalmente em Gun, em Alita, onde a protagonista ela é uma ciborgue. Então existe todo um sistema de personagens, de construção de personagens cyberpunk também característicos daquele universo. Não que todo personagem, todo protagonista de obra cyberpunk tem que ser marginalizado, como é o caso de Ghost in the Shell, ele não é marginalizado. A Major ela não é uma personagem marginalizada, ela trabalha justamente numa organização contra crimes virtuais. Então é igual Psycho Pass, né? Só que o Psycho Pass ainda tem um pouco da marginalidade, que nós vemos que um dos protagonistas ele acaba sendo uma vítima dessa sociedade altamente tecnológica que dita as regras. Então basicamente, o que é o cyberpunk? Cyberpunk é um subgênero da ficção científica, uma combinação de alta tecnologia com baixa qualidade de vida humana. Então, onde a tecnologia ela entra em conflito com a sociedade civil e existe toda uma sociedade distópica. E a característica dos personagens, dos principais protagonistas, a parte clichê dos protagonistas de cyberpunk é do personagem viver na marginalidade, de ele crescer na marginalidade, crescer na margem da sociedade, e que vivem de certa forma fugindo daquele universo, tentando fugir, escapar de alguma maneira mais rebelde assim. Alguns artistas e
autores de Cyberpunk costumam constatar que o protagonista de Cyberpunk ele é o pichador virtual, ele é o pichador de muro daquele universo, porque ele é aquele típico personagem rebelde da sociedade. Então é isso aí, turma. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha o vídeo para o canal crescer e para esse vídeo viralizar ou não. Mas se você gostou, já deixa o like, compartilha, comenta aí nos comentários se você gosta de Cyberpunk, que animes você já viu de Cyberpunk, alguma opinião sobre o vídeo também. Então valeu e até a próxima.